Olá, amigos ouvintes da Divulgar. Como vamos? Todos bem? Eu aqui, feliz por estar com vocês novamente, com essa oportunidade fantástica que a espiritualidade me dá em dividir com você os conhecimentos da revista O Reformador. Hoje nós vamos explorar a revista de outubro de 2014, páginas 38, 39 e 40. É uma leitura bem interessante, é sobre a prática da caridade como ação desobsessiva. Eu gostaria que todos atentassem bastante para essa reflexão e depois a gente pode debater sobre o assunto, né? Só deixar lá nos comentários as perguntas ou as opiniões, as sugestões, que a gente volta para esse assunto, que é muito interessante, principalmente para nós espíritas. A autora desse achado é Marta Antunes Moura. Prática da caridade como ação desobsessiva. Levai, pois, uma vida de autodomínio, de sobriedade, dedicada à oração. Acima de tudo, cultivai como todo ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Está lá em Pedro, capítulo 4, item, versículos 7 e 8 da Bíblia de Jerusalém. Então vamos ver o que Marta Antunes Moura tem para nos orientar em relação à prática da caridade como ação desobsessiva. A obsessão, definida como, entre aspas, o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas, fecha aspas, depende da sintonia estabelecida entre o perseguido e o perseguidor. Esta sintonia ocorre de forma esporádica ou continuada e como se processa em nível psíquico. Na intimidade do ser, nem sempre se consegue neutralizá-la. É mais fácil, portanto, prevenir a obsessão do que remediá-la. Toda prevenção é mais importante do que o conserto, né? Você fazer uma peça nova é mais fácil do que você consertar algo que foi feito errado, não é isso? Então, a mesma coisa é a obsessão. É melhor prevenir do que remediá-la. Para tanto, o conhecimento adquirido a respeito do assunto orienta como agir, enquanto que o esforço de manter os pensamentos e os sentimentos em nível mais elevado fornece proteção contra as investidas dos obsessores. Allan Kardec esclarece. Assim como as moléstias resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. Gente, em todas as minhas reflexões eu bato nessa tecla. Vamos fazer a reforma moral, a reforma íntima, para a gente se livrar de tantas dores e tantas lágrimas. Prosseguindo as suas judiciosas considerações, o codificador complementa. A uma causa física opõe-se uma força física. A uma causa moral é preciso que se contraponha uma força moral. Para preservar o corpo das enfermidades, é preciso fortificá-lo. Para garantir a alma contra as obsessões, tem que se fortalecê-la. Daí, para o obsediado, a necessidade de trabalhar pela sua própria melhoria, o que na maioria das vezes é suficiente para libertá-lo do obsessor, sem o socorro de pessoas estranhas. Eu costumo dizer que nós somos os nossos maiores obsessores. E quando a gente tem pensamentos maus, quando às vezes a gente deixa de fazer o bem, de praticar a caridade, a gente se obsedia. A gente barra as energias positivas. Né? Então nós somos os nossos maiores obsessores.
Prevenir obsessões é tarefa cotidiana de todas as horas. Todas as horas. Orai e vigiai. Que envolve comportamentos específicos importantes visando o controle e a adoção de hábitos salutares de vida, tais como prática da oração, leituras e estudos sérios, uso da vontade para rejeitar influências inferiores e filiar-se a uma obra benemérita de amor ao próximo. Gente, é tão fácil, né, a gente se livrar de obsessão. Mas a gente se desliga, a gente não vigia, a gente não ora, a gente não estuda, a gente não busca. E aí a gente chora, aí a gente sofre, aí a gente apanha. É verdade? Continuando. Nesse contexto, a prática da caridade se revela como precioso recurso natural de combater as imperfeições e, ao mesmo tempo, tem força para neutralizar a investida dos espíritos perseguidores, como assegura o texto que se segue, extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, que se reporta, por sua vez, ao mandamento maior anunciado por Jesus. Está lá em Mateus, capítulo 22, item 34 a 40. Tá certo? Continuando. Caridade e humildade, tal o único caminho da salvação, egoísmo e orgulho, tal da perdição. Se a caridade e a humildade é o caminho da salvação, o egoísmo e o orgulho é da perdição. Esse princípio se acha formulado em termos precisos nas seguintes palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Está interligado. E logo tudo que se faça contra o próximo é o mesmo fazê-lo contra Deus. Quem lembra das palavras do Cristo, quando ele diz assim: quando dás de comer ao meu irmão, é a mim que estás alimentando? Quando deixa meu irmão com frio, foi a mim que tiraste a roupa? Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. A prática da caridade é instrumento de crescimento espiritual. Pela caridade, o indivíduo vence o orgulho e o egoísmo, que, retardando-lhe o progresso moral, constituem-se elementos geradores de graves conflitos entre indivíduos e povos. A caridade é o amor em ação, que, por não fazer distinção de pessoas, raças ou condições socioeconômicas, tudo faz em benefício do outro, segundo as manifestações de bondade, gentileza e amor. Desde o simples gesto de alimentar a quem tem fome, ou suprir as necessidades materiais básicas, até a doação de si mesmo, em prol do esclarecimento moral e intelectual, que liberta o ser dos pesados guilhões da ignorância. Vamos ouvir pelo menos 2 vezes essa reflexão, meus amigos ouvintes, porque eu vou fazer isso. Eu já li 2 vezes, mas quando ela for para o ar eu vou ouvir outras vezes. É quando eu consigo captar melhor as benéficas da reflexão, é quando ela vai para o ar que eu assisto. Continuando. A caridade extrapola, pois, a filantropia e jamais deve ser confundida com a esmola. A caridade extrapola, pois, a filantropia e jamais deve ser confundida com a esmola,
necessária, obviamente, em determinadas circunstâncias. O verdadeiro sentido da caridade, na forma como o Espiritismo ensina, é o que se encontra registrado no Livro dos Espíritos, na questão 886, que ele diz assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Olha a resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Essa é a questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência é entendida como qualquer disposição fraterna para com o próximo. Cordialidade, paciência, atenção, benignidade. Benévolo é aquele que demonstra afeto, amizade, fraternidade, respeito. É o que doa gêneros para o sustento do corpo do necessitado, em legítimo trabalho de solidariedade, mas é também o que distribui alegria, bom ânimo, esperança em benefício do próximo. Essa é a benevolência. Vamos ver o que é a indulgência. A indulgência se traduz na capacidade de ser tolerante com as ações ou imperfeição dos outros. É agir com bondade, com fraternidade, com solidariedade e misericórdia nos relacionamentos pessoais. Indulgência é o entendimento que nos ensina a que nos coloquemos no lugar do outro, para compreender-lhe as ações e os desejos. A indulgência não prescreve a conveniência com os erros alheios. Antes determina que é possível, sim, contribuir para fazer o próximo perceber que o mal, em qualquer das suas expressões, é um estado transitório. Tudo passa, graças a Deus. O mal também passa, porque ele é um estado transitório. O bem é eterno. Entendeu a diferença? Continuando, agora nós vamos saber o que significa o perdão. Perdão é a capacidade de esquecer ofensas. É tão difícil, gente, como nós temos dificuldade de esquecer as ofensas. A gente fala assim, bem feito. Quando a gente toma conhecimento de que alguém que nos ofendeu passou por uma dificuldade, a gente diz, bem feito. Eu disse, eu avisei, eu estava aqui só em cima do muro, sentadinha, de perna cruzada, esperando o resultado. É assim que a gente fala. Eu falava muito isso, hoje eu não falo mais, mas eu falava muito isso. A minha expressão é exatamente essa. Vou ficar sentada em cima do muro, com as pernas cruzadas, balançando, esperando o resultado lá na frente. Olha que infantilidade essa minha. Não sabendo que tudo é dividido meio a meio. E que se ele fez aquele equívoco comigo, cometeu aquele equívoco comigo, é porque eu estava sendo merecedora. Porque eu busquei, porque eu fiz algum movimento para atrair aquele malfeitor. Ele não olhou para mim e disse, eu vou aí te bagunçar a tua vida. Não. Afinidade. Hoje eu tenho consciência disso, graças a Deus. Continuando, voltando ao início do perdão. Perdão é a capacidade de esquecer ofensas. No livro Pensamento e Vida de Emmanuel, ele afirma, o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo, onde estiver, saúde e paz, renovação e segurança. O perdão constitui-se em dissolvente do mal, base da saúde emocional, fator de proteção espiritual e equilíbrio do ser humano. A gente pensa que perdoar alguém, a gente está fazendo bem para o outro, fazendo bem para a gente mesmo, principalmente para nós.
Porque a gente tira uma carga pesada das nossas costas, que o perdão, é, como é que eu digo a expressão? O rancor pesa, a malquerência, como a gente fala no interior, pesa. As benéficas não pesam, mas os equívocos são muito pesados. Continuando. Nessa perspectiva, é ato unilateral que dispensa a concordância do outro. Se o desafeto for incapaz de perdoar, o tempo haverá de lhe clarear a consciência, mostrando-lhe a impropriedade da vingança, dos revides, do ódio e da mágoa. A gente tem que fazer a nossa parte. O outro faz a dele. Porque cada um vai fazer seus acertos lá quando retornar à casa do pai, individualmente. Não tem esse negócio de eu vou ajudar fulano de tal, não. Cada um responde pelo que fez. É a única hora que tu estás sozinha. É quando tu vai fazer teus acertos. Sentar e falar com Cristo. Cristo, a oportunidade que tu me deste de estar lá no planeta de provas e expiações, eu fiz isso. E lá tu não tem como enganar nem mentir. Porque vem tudo à tona. Pensemos nisso. A prática da caridade como medida desobsessiva é de valor inestimável. Ir ao encontro dos que sofrem, amenizar-lhes a dor das provações, às vezes muito ásperas, são ações que, além de desenvolver a própria espiritualização, são capazes de erguer barreiras contra os assédios e ataques das mentes perturbadas, encarnadas ou desencarnadas. Somente assim, pelo exercício usual da caridade, é que conseguiremos atender a essa orientação de Emmanuel, mantendo-se íntegras as estruturas mental, psicológica e emocional. E para encerrar a nossa reflexão de hoje, eu vou ler uns textos aqui de Emmanuel. Ele fala assim: sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, paciente com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos do cada dia, ou seja, nossos filhos, nossos alunos. Nós somos professores, viemos com essa missão de ser professor, né? Os nossos irmãos de centros espíritas, de igrejas católicas, de templos evangélicos e todas as outras religiões. Se a gente tem o dom de catequizar, faremos isso com amor, com manifestações de bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou. Tá certo? Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Gente, Deus é bom demais, é bom o tempo todo. Quando a gente faz uma caridade, a gente não espalha só os benefícios, a gente irradia a luz do Cristo. E assim, emocionada, sinal, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. Não deixe de dar o like, fazer comentários, colocar sugestões para a nossa melhoria do nosso trabalho, que é a divulgação dessa divina e maravilhosa doutrina, que é a doutrina espírita. Wanda Barros para divulgar.net. Fiquem todos com Maria, nossa Mãe Santíssima. Até a próxima.